Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais intensos da Bíblia hebraica, o livro de Juízes. Intenso é uma boa palavra. Para quem não conhece bem, ele cobre um período bem específico e bem turbulento da história de Israel. Isso. Eles acabaram de conquistar a Terra Prometida com Josué, mas ainda não existe um rei. É quase como o Velho Oeste de Israel, sabe? E o nosso objetivo aqui é entender o padrão, quase um ciclo vicioso que define completamente essa era. Exato. O livro termina com uma frase que é quase um refrão e que resume tudo. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos tentar desvendar o que isso significa na prática. Ok, então, para começar a entender Juízes, a gente precisa falar desse ciclo. Ele se repete o tempo todo. Sim, o capítulo 2 do livro praticamente desenha o esquema pra gente. Começa com o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começam a adorar os deuses locais, os Baalins. E o que me choca é a velocidade com que isso acontece. A geração que lutou ao lado de Josué morre, e a próxima, o texto diz que ela não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera por Israel. A memória deles era muito curta. Exatamente. Mostra que sem uma liderança, sabe, para manter a história e os valores vivos, tudo se perde muito rápido. E essa adoração a Baal e Astarote não era só uma troca de deuses. Era mais do que isso. Com certeza, era uma troca de cosmovisão. Eles estavam trocando um deus de história, um deus de aliança, que os libertou do Egito, Certo. tipo de deuses da natureza. Baal era o deus da tempestade, Astarote, a deusa da fertilidade. Eram deuses tipo que prometiam resultados imediatos. Ah, entendi. Chuva para a colheita, fertilidade para o rebanho. É uma troca do transcendente pelo transacional. Eu faço um sacrifício, você me dá chuva. É uma religião de conveniência, então. Exato. Uma visão de mundo muito mais pragmática e, no fim, egoísta. E a consequência disso é imediata no texto. A ira de Deus se acende e eles são entregues nas mãos dos inimigos. E são oprimidos. Mas o que me intriga é que o ciclo parece depender do grito de desespero deles. Deus espera que eles clamem para então agir. Por que essa espera? Essa é uma pergunta teológica central no livro. A narrativa sugere que a libertação não é automática. O sofrimento serve como um catalisador para que o povo reconheça a própria dependência. O clamor não é só um pedido de ajuda, é um ato de arrependimento. É um momento de virada? Eles são os juízes. Mas é bom a gente esclarecer que eles não são juízes como a gente pensa hoje com toga e martelo, certo? De forma alguma. A palavra hebraica, shofet, significa algo mais próximo de libertador ou líder militar carismático. Eram pessoas levantadas para uma crise específica, então. Exato. A autoridade deles não era institucional nem hereditária, era pontual. E essa natureza temporária da liderança é a chave para o último passo do ciclo. Que é a parte mais frustrante de todas. O juiz morria, o povo tinha um tempinho de paz E tudo desmoronava de novo. O texto é brutalmente honesto sobre isso. Diz que eles se corrompiam mais do que seus pais. Não era um simples reset. A cada volta, a espiral descia mais. Cada ciclo os deixava piores do que antes. E para ilustrar esse ciclo, o livro nos dá uma galeria de personagens fascinantes e, francamente, bem problemáticos. Sim. Vamos começar com uma exceção notável, Débora, uma mulher profetisa que era a líder máxima de Israel. Isso devia ser algo bem fora da curva para a época, não? Com certeza. Numa sociedade patriarcal, ter uma mulher como autoridade suprema, julgando as questões do povo debaixo de uma palmeira, é extraordinário. E a história dela subverte ainda mais as expectativas. Muito mais. Ela convoca o general Baraque para a batalha, mas ele hesita. Ele diz que só vai se ela for junto. E por causa dessa hesitação, Débora profetiza que a honra da vitória final não seria dele. Mas de uma mulher. E é exatamente o que acontece. O general inimigo Sísera foge e se esconde na tenda de uma mulher chamada Jael. E é ela, Jael, que o mata de uma forma bem gráfica, com uma estaca de tenda. Ou seja, a história começa com uma mulher no comando e termina com outra dando o golpe final. O protagonismo masculino é totalmente secundário. Totalmente. A história de Débora e Jael é um ponto alto de heroísmo. Mas, infelizmente, é mais a exceção do que a regra.
A qualidade dos líderes parece decair progressivamente. E aí a gente chega em Gideão, que é o exemplo perfeito dessa ambiguidade. Exatamente. Gideão, o herói relutante. Ele é chamado por um anjo enquanto está escondido, com medo dos inimigos. A primeira missão dele é destruir o altar de Baal do próprio pai. Ele precisa de muita confirmação de Deus, pede sinais, mas, no fim, lidera um exército de só 300 homens para uma vitória impossível. Até aí, uma história de superação e fé. Sim, mas é o que acontece depois da vitória que define o legado dele, e que encapsula o problema do livro inteiro. O povo, grato, oferece a Gideão o reinado. Eles querem fazer dele um rei. Isso. E Gideão recusa, com uma frase muito piedosa: "O Senhor reinará sobre vós." Parece a resposta perfeita. Parece. Mas logo em seguida ele pede ao povo os brincos de ouro que eles pegaram dos inimigos e, com esse ouro, ele faz um éfode Uma espécie de objeto de culto. e o coloca na cidade dele. O texto diz que Israel começou a se prostituir com aquele objeto e que ele virou uma armadilha para Gideão e sua família. É a ironia trágica da história dele. Como o cara que começou derrubando um ídolo, acaba criando um novo. É o ponto crucial. Ele recusa o poder político, a coroa, talvez por entender o perigo. Mas ele não percebe o perigo mais sutil do poder espiritual. Ao criar um centro de adoração alternativo, mesmo que com a intenção de honrar a Deus, ele desvia a atenção do povo e cria um novo foco de idolatria. É um alerta. Poderoso, sobre como as melhores intenções podem, sem querer, recriar os mesmos problemas que a gente tenta solucionar. O libertador planta a semente da próxima queda. E a partir de Gideão, a coisa só piora. Chegamos em Jefté. Jefté. A história dele já começa tensa. Filho de uma prostituta, expulso pelos irmãos, ele vira uma espécie de líder de mercenários. E quando Israel precisa de um líder militar, eles vão atrás de quem? Do homem que eles mesmos rejeitaram. E ele aceita, mas com uma condição. Se vencer, será o líder deles. É um contrato. Uma negociação. E essa mentalidade transacional dele com os homens, ele aplica a Deus. Com aquele voto precipitado. Exato. Antes da batalha, ele promete que, se Deus lhe der a vitória, ele vai sacrificar a primeira coisa que sair de sua casa para recebê-lo. E quem sai a sua única filha, com danças e música, é uma das passagens mais angustiantes de se ler. E a narrativa é terrivelmente sóbria. Não há condenação nem elogio, só o relato frio da tragédia. O que essa história nos diz sobre a fé daquela época? Ela nos mostra uma fé distorcida, quase pagã. Jefté trata a Deus como trataria um chefe mercenário. Eu te dou isso se você me der aquilo. Ele não entende a aliança. Não. O sacrifício humano era uma abominação para a lei israelita. O fato dele sequer cogitar e, pior, cumprir esse voto, mostra o quão longe eles já estavam dos seus próprios princípios. É o fundo do poço da corrupção religiosa individual. Se Jefté é o fundo do poço religioso que a gente diz de Sansão, ele é o juiz mais famoso, mas a história dele é outra coisa. É bem diferente, sim. Ele não lidera exércitos, não tem estratégia de libertação, é só uma sequência de vinganças pessoais movidas por paixão, por raiva, por romances desastrosos. Como ele se encaixa como juiz? Essa é a grande questão. Sansão é um enigma. Ele foi consagrado a Deus desde o nascimento, um nazireu com força sobrenatural. Tinha todo o potencial divino. Mas era governado pelos apetites. Totalmente. Por mulheres, por vingança, por quebrar as próprias regras. Ele é a personificação do tema do livro. Força sem direção, dons sem sabedoria. Ele tem o poder de Deus, mas usa para os próprios caprichos. De certa forma, Sansão é um microcosmo do próprio Israel. Uma nação escolhida, com um potencial imenso, mas que vive de acordo com seus impulsos, quebrando aliança o tempo todo. E a vida dele termina de forma tão caótica quanto foi vivida. Traído, cego, humilhado. Seu último ato é de vingança e autodestruição. Derrubando o templo sobre todos. E matando mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Ele cumpre seu papel de libertador de certa forma, mas
através de uma vida de caos absoluto. E esse caos de uma pessoa só. Exato. O caos de Sansão é um prenúncio perfeito para o que acontece com a nação inteira nos capítulos finais do livro. O foco muda. Sim. Se as histórias dos juízes mostravam o ciclo de opressão vinda de fora, os últimos 5 capítulos mostram um colapso total vindo de dentro. A ameaça já não vem dos filisteus, vem dos próprios israelitas. É uma parte do livro que muita gente não conhece, quase um apêndice. Começa de um jeito estranho, com um homem chamado Mica, que monta uma religião particular. Isso, a religião faça você mesmo. Ele rouba a mãe, depois devolve o dinheiro e ela usa para fazer um ídolo. Ele constrói um santuário em casa e contrata um levita viajante para ser seu sacerdote pessoal. É a anarquia religiosa institucionalizada. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, começa aí. E a fé vira uma questão de conveniência pessoal, não de aliança comunitária. E como no resto do livro, o que começa mal, piora. A tribo de Dan. Isso. Eles estão procurando um lugar para viver, encontram o santuário de Mica e simplesmente roubam tudo. Os ídolos e o sacerdote, eles convencem o levita falando: o que é melhor, ser sacerdote de um homem só ou de uma tribo inteira? levam essa religião roubada e estabelecem um centro de idolatria que dura por séculos. É a anarquia religiosa passando do nível individual para o tribal. E a partir daí, o livro mergulha no seu episódio mais sombrio. A anarquia moral e social completa. A história da concubina do levita, em Gibeá, no capítulo 19. É difícil até de resumir. É uma história de violência sexual brutal, assassinato, cometida por homens da tribo de Benjamim. E ecoa a destruição de Sodoma. Mas o mais chocante é que isso não é feito por cananeus. São israelitas contra israelitas. A reação das outras tribos é de horror, e elas se unem para punir os culpados. Mas a tribo de Benjamim se recusa a entregá-los. Protegendo os criminosos. O resultado é uma guerra civil de uma violência inimaginável que quase aniquila uma das 12 tribos. E a solução que eles encontram para o problema que eles mesmo criaram é ainda mais perversa. É chocante. Eles percebem que Benjamim vai desaparecer e se arrependem. Mas tinham feito um juramento de não dar suas filhas em casamento a eles. Então, para resolver, eles massacram os homens de uma cidade israelita, Jabes de Gileade. E sequestram as mulheres virgens para dá-las aos benjamitas. E, como ainda não era suficiente, eles instruem os benjamitas que sobraram a se esconderem e raptarem mais mulheres durante um festival religioso. É anarquia total. A violência é usada para resolver um problema causado pela própria violência. E é nesse ponto que a frase final do livro atinge com força total. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não poderia haver um resumo mais perfeito para esse caos. Exatamente. O livro inteiro é uma poderosa argumentação teológica. Ele demonstra caso a caso o que acontece quando uma sociedade perde seu centro moral e político. Sem uma liderança unificada, Um rei que os unisse sob aliança com Deus, a sociedade se desintegra de dentro para fora. O livro está, na verdade, preparando o terreno e justificando a necessidade da monarquia, que vem nos livros seguintes. então, ao olhar para o livro de Juízes, o que vemos é um retrato brutal de uma sociedade em queda livre. Esse padrão de esquecer, sofrer, clamar e ser salvo, só para esquecer de novo. E cada vez caindo mais. É uma exploração profunda da liberdade sem responsabilidade e das consequências da desintegração social. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O livro descreve um ciclo que aconteceu há milênios, num contexto muito específico. Mas a pergunta que fica é: até que ponto esse padrão não é universal? Como assim? Uma sociedade que se afasta dos seus princípios fundadores enfrenta crises como consequência. Busca salvação em líderes fortes, carismáticos. E depois, com a paz restaurada, Ocorre o risco de cair na complacência e no esquecimento de novo. Será que essa dinâmica, esse ciclo de juízes, não é um espelho que, de tempos em tempos, reflete a história de nações, de comunidades e talvez até de nós mesmos?